Bom dia, irmãos. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco difícil. Ao longo dos anos, eu tenho percebido que entre jovens na igreja e outros, um certo descuidado a respeito do assunto de sexo. Tem muito crente hoje em dia, é uma vergonha dizer isso, mas tem muito crente ou pessoas que se dizem crente, que estão praticando atos sexuais fora da aliança de casamento. Não vou detalhar estes atos, mas você bem sabe de que estou falando. Estes atos são coisas que estão contra a natureza santa de Deus. Nas Escrituras, Deus tem nos revelado a santidade dele. Ele, nosso Criador, tem um padrão, e o padrão reflete a natureza dele. Mas parece que tem hoje em dia na igreja um certo desrespeito, o descuidado para esta santidade. Há uma noção que tudo já está perdoado. Uma vez que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e nós aceitamos Ele, como se fosse Ele está carecendo sua aceitação. Mas uma vez que aceitamos Ele, Ele nunca mais importa com nossos pecados. Isto não é a verdade. Claro que Jesus pode perdoar todos os nossos pecados, mas para obter este perdão existe um pré-requisito. Este pré-requisito é arrependimento. E este arrependimento tem que ser sincero. Vamos olhar juntos um pouco nas Escrituras, porque, de fato, a Bíblia não nos ensina que perdão é universal, inclui todo pecado, passado, presente e futuro. Mas se examinarmos as Escrituras com cuidado, descobrimos que existe outra verdade. Para filhos de Deus, pessoas que são realmente filhos, pode existir punição, castigo futuro para nossos atos impuros que não são arrependidos. Vamos ler um pouco nas Escrituras juntos. Nós lemos em Hebreus 13:4 que a aliança matrimonial seja considerada preciosa entre todos e que o leito matrimonial seja sem traição, visto que Deus julgará aqueles que fazem sexo fora da aliança matrimonial e aqueles que enganam a seus cônjuges. Olha aqui, Deus julgará aqueles que fazem sexo fora da aliança matrimonial. Já pensou disto? Que Deus vai julgar alguém? Claro que Deus vai julgar. Deus não é um bobo. Ele não é idiota. Para Ele, santidade é importantíssimo. Ele morreu na cruz, deu a nós a sua própria vida, com sua própria natureza santa, para que Ele pode nos libertar de todo e qualquer pecado. Mas se continuamos pecando, tem outras consequências. Em Hebreus 10:29 lemos: quanto mais grave punição vocês imaginam merecerá o que pesou o Filho de Deus, que considerou o sangue da aliança, com o qual ele está sendo feito santo, ser algo de pouco valor, e insultou o Espírito da graça. Tem muita gente
querendo levar vantagem, querendo dizer que graça abre a porta para fazer tudo. Antigamente, no Velho Testamento, Deus foi mais severo, mais intolerante. Mas talvez ele repensou disso. Ele não é mais assim. Ele mudou de ideia. Agora ele quer ser mais aceitável, mais amigável, atrair mais gente por ser menos severo. Mas eu vou te dizer hoje, Deus não mudou. Ele não mudou. Ele mostrou a sua graça, mostrou seu amor, mas a essência dele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele tem seu padrão de santidade, que é a natureza dele. Ele não mandou o Filho primogênito, amado, morrer aqui na terra para nos desculpar de nossos pecados, mas para nos libertar de nossos pecados. Não é a pretensão dele esquecer que somos pecadores. Ele morreu para nos libertar de ser pecadores. A morte e ressurreição de Jesus tem poder para nos libertar do pecado, não para nos desculpar de pecado. Claro que existe perdão, mas este perdão depende de arrependimento sincero e profundo. Caso contrário, há consequências. Futuramente, quando Jesus vier, há punição para os filhos desobedientes de Deus. Oi, irmãos, a Bíblia é clara. Existe punição, castigo para filhos desobedientes. Vamos ler mais um pouco. Qualquer um que tenha desprezado a lei de Moisés foi morto sem compaixão, com base no testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais grave punição, quanto mais grave punição. Em João Ferreira Almeida nós lemos castigo, mas a mesma coisa, a mesma palavra. Quanto mais grave punição vocês imaginam merecerá o que pisou o Filho de Deus, que considerou o sangue da aliança com o qual ele está sendo feito santo por algo de pouco valor, e insultou o Espírito da graça. É um assunto sério. Temos que ter o temor de Deus. Temos que ter muito cuidado para não violar, insultar o Espírito da graça, o Espírito Santo. E a Bíblia deixa bem claro que esta punição tem muito a ver com estes atos sexuais ilícitos, fora da vontade de Deus e longe da aliança do casamento. Hebreus 12, 15, 16. Sejam vigilantes para que ninguém falhe em se apossar a graça de Deus. A graça de Deus é dada para nós evitar pecado, não para nós praticar pecado sem consequências. Para que não haja nenhuma pessoa sexualmente imoral ou imunda como Esaú, o qual, por uma só refeição, vendeu seu direito à primogenitura. Seguindo as Escrituras, Esaú não praticou imoralidade sexual. Ele comeu um prato de lentilhas. Mas o escritor de Hebreus aqui relaciona este prato de lentilhas com
imoralidade sexual. Por quê? Porque foi um momento de gratificação sensual, um momento de desejo ardendo, momento de descartar santidade e fazer algo que ofende Deus, que você bem sabe Deus não quer, um momento de gratificação sensual. E assim ele vendeu o direito dele herdar do Pai. Ele vendeu barato para um ato, um momento de gratificação, de prazer. Quando depois ele se sentiu mal, ele quis achar arrependimento, ele não achou. Ele chorou copiosamente, mas não conseguiu achar dentro de si arrependimento verdadeiro. Cuidado aí, irmão. Cuidado aí. Você pode ir longe demais. Você pode continuar pecando, depois receber o conhecimento da verdade e depois não achar arrependimento real. Então, só resta, seguindo as Escrituras, vamos ler juntos isso. Hebreus 10, 26 e 27. Mas se voluntariamente continuamos pecando, depois de termos recebido o pleno entendimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados deixado para nós. Em vez disto, há uma certa terrível expectativa de juízo e o fogo do ardente ciúme de Deus, que consumirá aqueles que são o apóstolo de sua natureza santa. Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de quê? De nosso coração. Ele quer reinar em nosso coração. E quando deixamos nossa carne prevalecer, é possível ir longe demais. Irmãos, não brinque com Deus. Não brinque com isto. Existem consequências. Não se iludem. O que você semear, você vai colher. Você vai colher, irmão. Se não haja arrependimento real, vai ter consequências. Vai colher o que você semeou. E não somente nesta vida, mas futuramente, na segunda vinda do Senhor, vai ter consequências. E consequências severas. Uma das consequências já examinamos. Já entendemos que vai existir punição. Mas existe mais. Existe a possibilidade de ser excluído do reino milenar. Tem muitas parábolas, a gente não tem tempo, e já, de fato já fiz uma série de vídeos sobre o reino milenar, mas é possível um filho desobediente ser excluído do reino milenar. E não somente excluído, punido. Punido, irmão. O servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será castigado com muitos açoites. Muito açoite. Isso é um versículo bíblico. Você pode tentar escapar disto, alegando que isso não é crente, um judeu, não sei o que, tal. Mas a verdade é que um servo de Deus só pode ser um crente desobediente, que não valorizou a santidade de Deus, não valorizou o sangue, tratou o sangue como algo barato,
serve para tudo, eu posso fazer o que eu quero, o que eu sinto, mas o Senhor daquele servo vai chegar num dia em que ele menos esperava ele chegar. Vamos ler um pouco aqui. Em Lucas 12, 45 a 47. Mas se aquele mesmo servo disser em seu coração, meu senhor está atrasando sua vinda, e começar a abusar dos outros servos e das servas, e comer, beber e se embriagar, ou seja, aprontar, fazer besteira, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não imagina. Então, ele vai açoitá-lo severamente e designar-lhe sua parte com os infiéis. Sua parte de quê? Sua parte do reino, sua parte da herança. Este servo vendeu seu direito para herdar o reino. Vendeu barato, vender para praticar coisas ilícitas, coisas que ele bem sabia que Deus não aprovou. Estou muito preocupado com o comportamento nesta área sexual das pessoas na igreja. As pessoas que se dizem crentes. É uma coisa séria, irmão. Uma noção que Deus não importa com isso, que Deus não pode ver nossos pecados. Isto é um ensino falso. Isso é uma ilusão que Deus não pode ver nossos pecados. Claro que Ele pode ver tudo e vê. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você é um pai de uma menina. Nasceu em sua casa, você cuidava dela, educava ela, amava ela, até um dia ela chegou numa determinada idade e chega um rapaz que conseguiu convencer ela a fazer sexo com ele, mas sem casar. Então, o rapaz usava ela, usava o corpo dela para o prazer dele, para um tempo, vamos dizer, prolongado. Depois, perdeu o interesse nela e botou ela para fora. Esta pessoa usou o corpo da sua filha para o prazer dele e depois descartou ela como se fosse papel higiênico. Todas as meninas, as mulheres na igreja, vamos supor, são filhas de um Pai celestial. O que Deus pensa sobre este tipo de comportamento quando Ele veja os filhos dele fazendo coisas para se satisfazer, sem levar em conta a santidade dele, o que ele pensa, sendo o Pai, sem levar em consideração Deus. Vai existir castigo para os filhos desobedientes de Deus. É um castigo severo, que parece que vai durar 1000 anos. Durante o milênio todo. Não vende sua primogenitura, rapaz. Não vende seu direito a herdar. Não brinque com a graça de Deus. Não brinque com o sangue precioso do Cordeiro. Isso é um assunto sério. Eu tenho um amigo que era presbítero numa igreja para 22 anos. Durante aquele tempo todo, ele só viu 3 casais se casando sem fazer sexo antes de casar. Isso é uma vergonha.
uma desgraça diante de Deus, que os filhos de Deus não estão obedecendo, não estão respeitando a santidade dele, não tem o temor de Deus, que faz eles afastarem de pecado, não estão honrando o Pai, estão se comportando igual os descrentes, ou até pior. Nós precisamos desesperadamente uma dose do temor do Senhor, respeitando Ele, obedecendo Ele, honrando Ele, para que tenhamos um testemunho, para que o mundo pode ver Deus em nosso meio e não ser motivo de ridicularizar Deus por causa de nosso comportamento imoral. Irmãos, se você está envolvido em comportamento sexual hoje, que você bem sabe Deus não aprova, hoje é hora de arrepender profundamente. Não deixe para amanhã. Tomar uma decisão hoje, nunca mais se envolver nisso. Não deixe para amanhã, porque há um ponto além de qual não há volta mais. Eu não posso dizer que é o ponto. Deus, somente Deus, sabe. Mas, seguindo as Escrituras, existe tal ponto. Você pode ir além da possibilidade de arrepender sinceramente. Você pode ir até onde não tem mais volta. Em nome de Jesus. Por favor, leva esta mensagem séria. Teme Deus. Arrepender hoje e afastar de pecado. E implorar que Deus te santifica pelo poder do Espírito Santo e pela aplicação da crucificação e ressurreição de Cristo em sua vida. Deus pode te libertar do seu pecado, libertar sua mente, libertar seu corpo, libertar seu coração. Existe em Jesus uma libertação total. Creia nisso, irmão. Busca a face dele, para que ele pode trabalhar em sua vida e fazer milagres santos e estabelecer em você a natureza divina para um testemunho ao mundo. Amém, irmãos. Deus te abençoe.